Olá, eu sou o professor Reginaldo Borges e vou resolver esta questão de operações entre conjuntos. É uma questão que pode ser considerada um resumo do assunto. A gente aborda as operações entre conjuntos. Vamos lá. Os conjuntos A, B e E são tais que nós temos aqui união AB, intersecção AB, nós temos B menos A, que é a diferença B menos A. E temos aqui E menos B, E intersecção B. Então a gente pode fazer algumas comparações aqui, utilizando as informações. Vamos lá. Com relação aos conjuntos A e B, não vejo problema nenhum de tentar utilizar o diagrama de Venn para tentar desenvolver essa resposta. A questão está pedindo o complementar de E em relação a A. Significa que é o seguinte: quais são os elementos que precisam ser colocados no conjunto E para que ele fique igual ao conjunto A? Quais são os elementos que eu preciso colocar no conjunto E para ele ficar exatamente igual ao conjunto A? Esta é a questão. Quando a gente tem uma situação como essa, podemos pensar da seguinte forma: vai ser A menos E. Com a subtração, a gente pode, a diferença, encontrar a resposta. A gente normalmente pode pensar desse jeito: você fazendo a subtração, dadas algumas condições, você fazendo esta subtração, você vai querer saber o que é que falta nesse conjunto, no segundo conjunto, para ele ficar igual ao primeiro conjunto. Ok? A condição aqui neste caso seria que o conjunto E ele está contido no conjunto A. Tem que estar contido. Ok? Vamos lá, vamos desenvolver esta questão. Com as informações que nós temos, nós podemos garantir que os elementos 4 e 5 irão ocupar esse espaço. Porque esse espaço é justamente o espaço para os elementos que pertencem a A e pertencem a B ao mesmo tempo. A intersecção. Essa aqui, ó. Agora eu posso pensar da seguinte forma: nós temos o conjunto união, elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? União A, união B. Nós temos B menos A, os elementos 6 e 7. Quando eu faço B menos A, que nós temos os elementos 6 e 7, é uma informação já dada, eu estou fazendo o seguinte: são os elementos de B, tirando os elementos que também são elementos de A. Na verdade, a gente fala assim: são os elementos que pertencem a B, tirando de B os elementos que também pertencem a A. No diagrama de Venn, esta situação ela está exatamente neste espaço aqui, ó. São os elementos de B, tirando os elementos que também são de A, né? Pertencem a A.
Então é o que a gente vai fazer agora, colocar os elementos nos seus devidos lugares. Ou no seu devido lugar. Que no caso é aqui, 6 e 7. Como nós temos o conjunto união, fazer aqui de lado, temos A união B, são os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, todos esses elementos, eles precisam aparecer aqui, ó, aqui dentro. Eles precisam aparecer, porque eles fazem parte da união. Só que aí eu já coloquei o 4, o 5, o 6 e o 7. E eu tenho que completar a união. Tenho que colocar os elementos que ainda não apareceram nessa união. Que no caso é o 1, o 2 e o 3. Pronto. Agora nós temos aqui a união B. A união B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E já podemos identificar o conjunto A. Conjunto A, todo este conjunto aqui é o conjunto A. Então, conjunto A, os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Beleza? Agora nós precisamos identificar o conjunto E, já que a questão é para determinar o complementar de E em relação a A. O que é que falta em E para ele ficar igualzinho ao conjunto A? Vamos utilizar as informações para determinar o conjunto E. Nós podemos ver claramente aqui, nessa informação, que E intersecção B é vazio. Não tem elementos comuns. Elemento de E é de E, elemento de B é de B, não tem elementos comuns, né, que pertencem aos dois ao mesmo tempo. Isso é muito importante, porque dada essa condição, e nós temos aqui E menos B, isso significa que o conjunto E menos B, fazendo essa operação, vai ser o próprio conjunto E. Isso significa que E vai ser 1 e 2. Eu não estou entendendo isto, professor. Então vamos dar um exemplo aqui fora deste contexto. Vamos supor que eu tenho um conjunto M qualquer. Esse conjunto M é formado pelos elementos 2, 3 e 4. E eu tenho um conjunto N qualquer formado pelos elementos 5 e 6. Esses conjuntos, se eu for relacionar eles, M intersecção N é o que? Não tem elementos comuns, é vazio. É vazio, você não vê elementos comuns. Da mesma forma, se eu fizer N menos M, então, N menos M, quero saber os elementos de N, tirando os elementos que também são de M. A maneira correta de falar é: eu quero os elementos que pertencem a N, certo? Somente a N, tirando dele os elementos que também pertencem a M. E nesse caso, dá para perceber claramente que são os elementos 5 e 6. Porque se você olha para esse conjunto N e vai tirar dele os que pertencem a M, não vai tirar nenhum, vai ficar o próprio conjunto. Da mesma forma, se eu fizer M menos N, eu olho para o conjunto M e dele eu vou tirar os elementos que também pertencem a N. Não vai tirar nenhum, porque não tem, então vai ficar o próprio conjunto. Com esta breve explicação, eu quis mostrar para vocês que quando os conjuntos são conjuntos que não têm elementos comuns, que nós chamamos de disjuntos, quando a gente vai fazer a diferença, a resposta é o próprio conjunto primeiro. A resposta é o próprio conjunto primeiro.
E foi o que aconteceu aqui nas informações dadas. Nós temos claramente aqui uma intersecção vazia, né? Tá vazio, ele não tem elementos comuns. E nós temos aqui a diferença entre esses dois conjuntos que não tem elementos comuns. Então, logo, o 1 e o 2 é o próprio conjunto é o primeiro conjunto. Então, depois de feito isso, agora eu tenho condições de fazer a questão, resolver a questão. O que é que falta em E para ele ficar exatamente igual ao conjunto A? Só no iômetro, né, eu chamo iômetro, dá para a gente ver que está faltando colocar o 3, está faltando colocar o 4, está faltando colocar o 5. Quer dizer, faltando não, né? Precisa colocar esses elementos para que dentro do conjunto E, para que o conjunto E fique exatamente igual ao conjunto A. Já que o conjunto A já tem os elementos 1 e 2, não precisa colocar o 3, o 4 e o 5. É que é uma subtração aqui, é uma diferença, né? Ó. A menos E, então você tem o conjunto A, vai tirar, fazendo a diferença, os elementos que também pertencem a E, 1 e 2, vai sobrar somente aqueles que serão os elementos que irão representar o complementar. Então tá aí feita a questão. Esta é a resposta. Aqui a resposta finalizou. Ok? Tchau, tchau.